Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas mais uma vez para o vídeo mais esperado do mês aqui no canal. O vídeo que eu faço aporte da carteira de dividendos 500 Pratas. Todos os meses eu venho aqui, vou atualizando a carteira junto com vocês aqui. Não com o objetivo de recomendação, né, qual ativo comprar ou vender, mas mostrar para você como é que se faz uma gestão de uma carteira de investimentos com foco previdenciário aí, investindo na Bolsa de Valores. Então se você tem interesse nesse assunto aí, já deixa seu like aqui e se inscreve no canal. Bom, hoje eu tenho uma movimentação interessante para fazer aqui na carteira, eu vou fazer uma movimentação nos ativos, tá? Então tem ativo aqui que vai diminuir peso, outro ativo vai entrar na carteira, um novo ativo aí, então é muito importante que você fique até o final do vídeo para entender a lógica por trás dessa movimentação e por que é que eu vou fazer isso aqui de acordo com as coisas que eu tô vendo acontecer aí no mercado recentemente, tá? Então primeiro de tudo eu quero mostrar a carteira para você, como é que tá, como é que foi o andamento do mês aí, para depois, então, eu mostrar para você essa movimentação. Mas, sem mais enrolação, já vamos aqui para a tela. Olha só, então essa aqui é a carteira da estratégia 500 Pratas, deixa eu fechar aqui. Ó, aqui tá com ela fechadinha, 256.374 investido, tá? Lembrando que o nosso foco aqui é previdenciário, tá? Então, a gente busca, acima de tudo, receber dividendos crescentes. Essa carteira hoje está aí com 39% em ações, estamos aí com 40% de fundos imobiliários, estoque só 3%, aos pouquinhos nós vamos aumentar isso aqui, tá? ETF 3% e também 13% na renda fixa e em outros aqui, ó, tem uma reservinha em dólar que eu tô criando, né, que tá em 2% por enquanto, beleza? Então tá, aqui tá a distribuição da carteira, vamos ver o que aconteceu aqui. Primeiro, vamos ver evolução patrimonial aqui, como é que ficou, né? Lembrando, né, pessoal, sempre falo para vocês, a evolução patrimonial não é a coisa mais importante para nós aqui da Estratégia 500 Pratas, porque o nosso foco é em dividendos. E uma coisa que eu sempre deixo claro, não tem como você buscar evolução patrimonial e dividendos ao mesmo tempo. Você pode buscar os dois ao mesmo tempo, mas não tem como você focar nos dois ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque evolução patrimonial, para você conseguir ter um crescimento constante e mais acelerado, você precisa girar a sua carteira. Você precisa comprar e vender, ou seja, comprou barato, chegou caro, vende, compra outro que tá barato, chegou caro, vende, e você vai fazendo isso. Tudo bem, tem gente que vive do mercado fazendo isso, tá? Nada errado. Agora, você tem que escolher a estratégia. Você quer ganho de capital ou você quer dividendo? Eu não tenho foco, não construir minha liberdade financeira, meu patrimônio fazendo ganho de capital, fazendo esse tipo de giro. Agora, o meu foco foi dividendo. Dividendo você não vai vender. Quando cai a cotação, quando você vai ver que vai cair, você vai comprando mais, porque a oportunidade de você aumentar a posição que você tem nas empresas e receber ainda mais dividendos. Então é por isso que eu digo, não tem como focar em ganho de capital e em dividendos ao mesmo tempo, porque dividendo quando subiu muito, dividendo quando vai caindo, você vai comprando. E o ganho de capital, quando você vê que vai cair, você vai ter que vender. Então é complicado, porque você tem que ficar girando a carteira, você tem que desmontar a sua posição e quando você desmonta a sua posição, você não recebe mais aquele dividendo. Já quando você investe em dividendo, não, o foco é sempre em aumentar a posição, aumentar ao longo dos anos, você vai comprando cada vez mais para receber cada vez mais dividendos e, enfim, não pode misturar os focos. Então, aprenda a estratégia e olhe bem, o que eu quero na Bolsa de Valores? Eu quero receber dividendos ou eu quero ganho de capital? Entenda bem a diferença dessas duas e escolha. Então, olha só, ganho de capital aqui, só para você entender como é que tá, né? As barras azuis aqui, ó, na carteira é quanto é o custo da minha carteira, quanto que eu vou aportando todos os meses, tá? Então vejo que é regrado ali, né? Desde lá de 2018, quando a gente começou essa carteira, mais de 4 anos, sempre fazendo aporte, teve alguns aportes extras aqui, até tô devendo um aporte extra, daqui a pouco eu faço um extra aí, porque é importante, principalmente nesse momento da bolsa que a gente está vivendo. E aqui a linha vermelha, o tamanho do patrimônio. Às vezes eu fico positivo, às vezes eu chego perto do 0 a 0, mas dane-se, porque meu foco é dividendo. Então quando eu chego no 0 a 0, eu vou lá e compro mais. Tipo aqui, ó, chegou no 0 a 0, dele um aporte extra. Aqui chegou a dar uma quedinha, dele um aporte extra, e assim vai. Agora a gente está quase no 0 a 0. Por quê? Porque eu tô só fazendo aporte e a bolsa lá despencando. Não é prejuízo, não é 0 a 0, é um caminhão de oportunidade. Então eu tô bem doido para fazer um aporte extra. Deixa aqui no comentário se eu devo fazer ou não. E aí, de repente, nos próximos vídeos aí a gente faz. Beleza. Aqui é só para você ter uma noção de como tá a carteira, né? Ainda assim tá com um pouquinho de lucro aqui, 250 mil investido versus 255 mil do patrimônio. Agora, o que a gente mais foca mesmo, galera, tá aqui, ó. Essa coisa linda aqui, ó. Que são os dividendos. Porque, afinal de contas, não é o ganho patrimonial ali que vai pagar minha conta, que vai pagar
a minha aposentadoria. Quem vai pagar minha aposentadoria, minha liberdade financeira são os dividendos. Ah, Leandro, mas por que que você prefere os dividendos para aposentadoria e não o ganho de capital? Veja bem, gente. Quando você foca uma carteira para ganho de capital, você vai tirar dinheiro do mercado. Isso aqui é mercado. Beleza? Mercado, o que é mercado? Onde as pessoas estão comprando e vendendo ações o tempo todo, o dia todo. É a bolsa de valores, é o home broker da sua corretora. Isso é mercado. Quando você vai no mercado, você compra uma ação de uma empresa, agora você tem relação não mais com o mercado, você passa a ter relação com a empresa. E a empresa está aqui, ó, está desse lado agora. Se eu foco em dividendos, quem vai me pagar o salário do mês ali, ó, pingando dinheiro na minha conta? É esse lado, são as empresas. Se eu foco em ganho de capital, quem vai me pagar a conta é o mercado. Quando eu pego um mercado de baixa, como agora, por exemplo, se eu não tenho dividendo para receber, se eu só tiro dinheiro do mercado, eu tenho que vender as minhas ações barato para conseguir ter o meu salário do mês. Então isso seria uma liberdade financeira tirando dinheiro do mercado. Isso é péssimo, porque se a gente tem uma crise que cai 50% da bolsa de valores, eu vou ter que vender os meus ativos com 50% de desconto, ou seja, eu vou ter que vender o dobro, porque se eu quero R$1.000 de uma ação que está negociada a 10, eu preciso vender 100 ações, certo? Agora, se essa ação cai para R$5, eu tenho que vender 200 ações. 200 ações para ter esses R$1.000. Então eu tenho que vender o dobro. Ou seja, eu dobro a velocidade na qual eu estou destruindo a construção do meu patrimônio. E isso é quando eu dependo do mercado. É por isso que eu não gosto de viver de renda dependendo do mercado. Eu gosto de depender das empresas. Porque quando eu dependo das empresas, o dinheiro que vai cair na minha conta depende do dividendo que essa empresa vai pagar. E o dividendo que essa empresa vai pagar depende do lucro, que não tem nada a ver com o mercado. Foda-se o mercado. Ah, porque deu uma crise, porque está caindo 50% a cotação. Beleza, e o resultado dessa empresa aqui? Ah, o resultado dessa empresa aumentou 20%. Então ela vai me pagar 20% de dividendo a mais. E foda-se que o mercado está caindo 50%. Isso aqui não me interessa, isso aqui não paga a minha conta. Isso aqui vai fazer que eu faça o quê? Compre ainda mais a preços melhores. Então, tanto faz você receber dividendo, porque vai descontar da cotação. Uma ova. Quando o desconta da cotação no dia anterior, né? Hoje, amanhã a empresa vai pagar, amanhã a data ex, né? Que você não tem mais direito a dividendo. Amanhã vai abrir com o gráfico de trás descontado, só para a gente ter uma análise de gráfico ajustado e nada mais. Agora, quem paga minhas contas é a empresa e não o mercado. Que fique claro essa diferença aí. E é só por isso que eu foco em dividendos e não em ganho de capital. E quando eu olho os dividendos, olha que coisa mais linda de 2018 para frente, meu gráfico crescente. A nossa meta aqui na Estratégia 500 Pratas, se você não é aluno ainda quer se tornar, links sempre na descrição. A nossa meta é que o ano corrente supere o ano anterior. E a gente vem fazendo isso o tempo todo. Pode ser que chegue um dia que eu não supere o ano anterior? Pode. Eu vou sentar aqui, eu vou conversar com vocês e junto nós vamos analisar o que eu poderia ter feito melhor para continuar batendo a minha meta. Por enquanto, show de bola, já começamos aqui, ó, recebendo um dividendo aqui em 2023. Isso aqui eu estou olhando anual, né? Quando eu olho o total do mês, eu vejo também que é crescente, oscila, é normal oscilar. É por isso que eu gosto mais de olhar o anual. Oscila por quê? As empresas elas pagam mais espaçados. Eu vejo aqui, ó. Quando eu olho só ações, tem pico, tem vale, tem mês que não paga praticamente nada, daqui a pouco dá um pico. Agora, os fundos imobiliários já é bem mais redondinho, ó, crescente. Inclusive, ó, lambadinha de fundo imobiliário aqui, quase batemos um recorde, né? O recorde foi R$ 1.009 recebido no mês de dividendo de fundo imobiliário e agora esse mês aqui passado, em janeiro, né, deu 969. É já que nós começamos a bater recorde de novo aqui de recebimento de fundos imobiliários, tá? Então, beleza, o anual aqui, ó, show de bola, meta batida até 2022, agora vamos com tudo aqui, 15 mil, deu quase 15 mil, deu 14.700 em 2022, vamos tentar aí pelo menos conseguir levantar aí uns 20 pau de dividendo aí em 2023, já tá bom, né? A gente já supera aí com uma gordurinha ainda o ano 2022. Beleza, aqui você viu como é que tá a carteira, então vamos para patrimônio aqui ver como é que vai ficar o aporte do mês. Vamos lá. Então, olha só. Eu estou aportando esse ano R$ 3.500 todos os meses. E aqui vem mais uma historinha, né? O chorão vem aqui dizer que, porque isso é fora da realidade brasileira, porque eu tô fudido aqui ganhando R$2.000 por mês e sobra só 400 para investir. Cara, você não é obrigado a ficar nessa situação. Inclusive, eu ensino você a sair dessa situação e os nossos alunos estão saindo dessa situação e estão ganhando mais. Por quê? Você tem que pensar o seguinte, cara.
para de tentar se equalizar com a linha de baixo aqui, ó. Não, porque todo mundo é fudido, porque brasileiro é tudo fudido, todo mundo ganha menos de R$2.000 por mês, então eu também tenho que ganhar. Senão eu não sou brasileiro. Ah, bicho, vai te catar. Você tem que abrir a sua mente, você tem que pensar o seguinte, cara, olha só, o bicho ganha 20 pau por mês. O que esse louco fez? Não, esse cara aqui ó, ganha 30 mil por mês. O que ele fez? Você vai ver que as histórias se repetem. Então você tem que mudar o seu comportamento, mudar a sua forma de ver as coisas, ver o mercado, ver o quanto você pode ganhar, porque você vai ganhar mais que a média. Isso aconteceu comigo, aconteceu com vários alunos da Estratégia 500 Pratas e todas as pessoas que eu conheço que têm salário acima da média é porque fizeram algo diferente do que todo mundo está fazendo. A maioria faz a mesma coisa. A maioria, né? Não vê a hora de bater o cartão, o chefe é tudo filho da puta, se bobear eu vou meter a empresa no pau, eu não vou trabalhar mais que 10 minutos a mais do que meu horário porque eu não tô ganhando pra isso, só não trabalho mais porque eu ganho pouco, é sempre essa historinha, e aí não sabe por que ganha R$2.000 por mês. Então vamos lá, com a gente que não tem isso, a gente foca em ano após ano aumentar o valor do aporte, tá? E eu quero trazer vocês pra cima. Então a gente aporta R$3.500 todos os meses aqui, mais o dividendo que vai ser reinvestido, porque eu não estou usufruindo aí dos dividendos dessa carteira, estou só acumulando, né? Então, olha só, R$4.874 é o valor do aporte. Beleza, isso aqui está disponível para aporte. Agora eu olho aqui na planilha da Estratégia 500 Pratas, a gente faz assim, lembrando que você pode ter a sua planilha ao se tornar aluno da Estratégia 500 Pratas, link na descrição. Então a gente olha quem é o sinal verde, quem é que está pedindo aqui um aporte. Quem está pedindo aporte são as ações e os fundos imobiliários. Galera, aquilo que eu sempre digo pra você, a planilha da Estratégia 500 Pratas, você não precisa ficar olhando o mercado, quem tá bom, quem tá ruim, porque a planilha cuida. Olha só, quem foi que a planilha pediu aporte? Fundos imobiliários. Cara, a gente tá vivendo um momento, você não precisava nem olhar isso nem saber disso, mas eu vou falar pra você. A gente tá vivendo um momento onde os fundos imobiliários estão com descontos que não se via há tempo. Tá? Então, feliz de quem está conseguindo enxergar isso e aproveitar as oportunidades. A gente tem fundos imobiliários a preços de banana aí, ou seja, é a oportunidade para você acumular seu patrimônio para viver de renda. E o que a nossa planilha fez? Foi lá e pediu aporte em fundos imobiliários. Ela não é boba, ela sabe monitorar isso, ela foi construída para monitorar esse tipo de coisa. Beleza, tá pedindo até R$10.300 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui e eu vou fazer uma manutenção aqui, eu quero que vocês entendam. Vamos lá. Primeiro, eu tenho uma carteira com 9 ativos aqui. E aquilo que eu sempre digo, as pessoas perguntam, Leandro, quanto ativo ter na carteira? E eu digo, galera, na Estratégia 500 Pratas a gente define um peso aí para cada classe de ativo e aí a gente vai colocando um percentual para cada ativo e quando atingiu aquele peso, deu. Então, por exemplo, eu determinei que eu quero ter 40% em fundos imobiliários nessa carteira. E aí esse aqui eu quero ter 5, esse eu ter 5, foi indo. Quando a soma disso aqui deu 40%, acabou. Fechei minha carteira de fundo imobiliário. Se eu tiver que fazer uma eventual manutenção, como eu vou fazer hoje lá na frente, aí é outra história. Então vamos lá. O XPMOL, todos os ativos aqui que tem na carteira eu não vou mexer hoje, tá? A maioria, né? Só que tem um camarada, esse GGRC aqui, ó, o GGRC, ele é um bom fundo, tudo mais. Só que eu venho acompanhando ele há um tempo e já não tava mais assim tão feliz com o que eu tenho visto de resultado. Não vou ficar falando aqui compra ou vende, porque minha ideia aqui não é dar recomendação de compra e venda, é explicar o que eu estou fazendo. E agora ainda, o cara tá alavancado e tá envolvido ainda com esse lance um dos maiores inquilinos lá, né, é a Americanas, que deu todo esse rolo. E aí, galera, aquela história. Pode acontecer essas coisas quando você tem um ativo na carteira? Pode, né? Eu não tinha Americanas, ainda bem, mas eu tinha o GGRC, que está exposto a Americanas. Pode acontecer. Isso você não vai... Veja que eu não vou quebrar por causa dessas coisas que acontecem. Mas é porque eu tenho uma boa diversificação. Eu me protejo também com diversificação. Então, o GGRC tá dando uma dorzinha de cabeça. Porque tá alavancado, porque tem esse lance da Americanas. O que eu vou fazer? Vou tirar da carteira? Não, a gente não tira da carteira. A gente ajusta o risco. Então, eu já não estou mais dormindo tranquilo pensando que eu vou ter 5% do meu patrimônio em GGRC. Então, eu vou baixar isso aqui para 3%, tá? E aí, deixa lá, 3% tá bom, não preciso tirar. Eu vou acompanhando, assim como eu fiz um tempo atrás lá, né, o HCTR, botei 2%. Deixa aí, estamos monitorando. Quando chegar o período do aporte, a gente fazendo mais um estudo de perto, a gente vê se dá para aumentar essa posição, se diminui ainda mais ou se tira de vez da carteira. Então, por enquanto, tá bom, deixa aqui 3% no GGRC e vamos ver o que vai dar. Agora, o que acontece, galera? Como eu falei para você, a gente está vivendo um momento mágico nos fundos imobiliários porque os preços estão muito baixos.
Cara, não é que estão muito baixos, mas estão muito mais baixos do que a gente via alguns anos atrás. A gente vê a média dos PVP, do valor patrimonial, o preço pelo valor patrimonial dos fundos imobiliários, muitos deles negociando aí abaixo de 1, ou seja, você está comprando com desconto em relação ao que vale o patrimônio líquido desse fundo aí, tá? Principalmente os fundos de papel. E aí entra aquela história, mas por que é que os fundos de papel estão baratos? Galera, eu gravei um vídeo explicando isso para você. No vídeo de domingo que eu faço perguntas e respostas do Instagram, eu respondi uma pergunta que eu fiz uma puta de uma aula explicando por que os fundos de papel estão caindo. Porque eles são muito comparáveis com os títulos do Tesouro IPCA. Eu vou deixar essa aula no card aqui, vou tentar linkar já direto com 1 minuto. Senão você vai ter um menuzinho ali embaixo, né? Com o minuto de cada pergunta e você vai lá. O que é mais interessante? Investir em fundos imobiliários ou na Selic foi a pergunta. Daí eu expliquei que não tem nada a ver com Selic, tem a ver com título IPCA. O que acontece, galera? O título IPCA ele sofre marcação ao mercado e ele sempre paga um prêmio. Então, ele vai pagar lá. IPCA, por exemplo, o IPCA está 10% no ano. Então, ele vai te pagar o IPCA mais o prêmio que ele promete. E o título do Tesouro IPCA, a gente está batendo recorde. Eu vou abrir aqui para você ver do que eu estou falando. Vai ficar um pouquinho maior esse vídeo aqui, mas é muito importante para você entender. Dá uma olhada aqui. Olha só, aqui eu tenho o título do Tesouro e esse camarada aqui, ó, esse que está em... Esses 3 primeiros aqui, ó, descarta o com juros semestrais, ó. IPCA 2029, IPCA 2035 e IPCA 2045. Esses camaradas aqui são os que mais se parecem com o fundo de papel, ou o fundo de papel se parece com ele, porque ele nasceu até antes, né? Então, o que ele está pagando aqui? Ele está pagando IPCA mais 6,29, IPCA mais 6,44, IPCA mais 6,49. Você tem noção do que é isso? Você tem noção? Isso aqui, se você segura até o vencimento, significa que você está travando uma operação hoje para daqui até 2045, a gente está falando de mais de 20 anos, garantido que você vai ter um investimento corrigindo a inflação e ainda recebendo 6,49% ao ano de prêmio acima da inflação. Cara, isso aqui não existe. Até gringo tá vindo a torto direito para cá comprar isso aqui, porque isso aqui tá num patamar que a gente não via faz tempo. Tempos atrás a gente negociava com essa taxa aqui a 3,5, a 4, a 2, talvez. Agora, 6,5 tá bom pra caramba. O que acontece? É considerado que o título do Tesouro ele é mais seguro do que um fundo de papel. Ele é considerado um pouco mais seguro. Como o título do Tesouro ele é mais seguro do que o fundo de papel, então o que acontece? Vamos lá, desculpa que deu uma travadinha aqui na tela, por isso que eu parei e me perdi um pouquinho. Olha só, como os fundos de papel, eles são considerados um pouquinho mais arriscados que o título do Tesouro, ou seja, o título do Tesouro é um pouquinho mais seguro do que o fundo de papel, o mercado ele exige um prêmio para investir no fundo de papel. Ou seja, se eu tenho o título do Tesouro IPCA pagando IPCA mais 6,5, então o mercado diz, olha, para eu investir em fundo de papel, eu quero que ele me pague IPCA mais 8, IPCA mais 9, IPCA mais 10. Esse prêmio vai de 2 a 4% em média aí, né, ao longo dos anos, tá? Então, o mercado está exigindo IPCA mais 10% em alguns casos para os fundos de papel mais arriscados. O que isso significa, galera? Significa que o fundo de papel ele já tem contrato assinado já, uma carteira de um fundo de papel, ele já está lá, né? Ele contratou um CRI, a IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 5, IPCA mais 4, e aí tem uma média. Vamos dizer que a média do fundo de papel tá igual ao título do Tesouro aqui, ó. Tá IPCA mais 6,5, título do Tesouro IPCA mais 6,5, e a carteira do fundo de papel tá pagando IPCA mais 6,5 também. O mercado não quer só IPCA mais 6,5. O mercado quer IPCA mais 8, IPCA mais 9. Então, como é que o mercado ajusta isso? Derruba o preço de mercado desse fundo de papel para que ele negocie abaixo do seu valor patrimonial. Deixa lá para ele negociar, de repente, a 0,8 vezes o valor patrimonial, a 0,9, a 0,7 vezes o valor patrimonial.
e aí faz com que o resultado final para a gente seja um prêmio acima do título Tesouro IPCA. É por isso que a gente faz essa comparação e é por isso também que a gente está vendo fundo de papel tão descontado nesse momento. Não é porque eles vão falir, não é porque eles vão cair até o fim do mundo como tem gente tá pensando. É porque eles estão sofrendo o ajuste devido à alta que a gente está tendo nos títulos do Tesouro IPCA. As razões pelo qual o título do Tesouro IPCA está pagando 6,45 são infinitas, tá? Não vamos entrar nisso aqui porque daria um vídeo só sobre isso. Mas o fato é que está pagando pra caramba e todo o mercado tem que se ajustar com isso. Beleza. Tudo isso eu expliquei para você para entender a movimentação que eu vou fazer. Eu vou subir a minha carteira de fundos imobiliários aqui. Vou dar 1% a mais para ela. Estava em 40, eu quero subir para 41, tá? Só que o que acontece? Eu quero aproveitar esse momento mágico aí para investir em fundos de papel, porque estão muito barato. Eu vou colocar 3% aqui num primeiro momento, imaginando que eu vou colocar um outro fundo de papel aqui, tá? Mas vamos dar uma olhada no que eu tenho de fundo de papel aqui. Olha só, eu tenho o VRTA que está para peso de 5%. Não estou a fim de subir mais. Vou deixar em 5% mesmo. Depois eu tenho o Iridio com 5%, também não vou subir mais. E eu tenho aqui o Urca Prime, que está aqui com 3%. Só que ele é um high yield, ele é um ativo de alto risco, então eu ainda não me sinto confortável em subir mais que 3%, estou acompanhando, excelente fundo imobiliário na minha opinião, excelente gestão, mas ele é um ativo de mais risco, né? Isso, o próprio gestor deixa claro isso. Então, por enquanto eu vou deixar 3% e o Hectare também é um ativo que eu estou meio assim, é um ativo de mais risco, mas também já não gosto tanto quanto o Urca Prime, então eu não consigo ter margem aqui para subir mais o peso, pelo menos por enquanto, desses ativos que eu tenho aqui. Então a única saída que eu tenho é adquirir mais um fundo. Aí tá entendendo quando as pessoas perguntam, quanto que eu devo ter na carteira? Quantos ativos? Eu devo ter 10, eu devo ter 5, eu devo ter 8? Cara, depende dessa gestão. Isso aqui a gente ensina em detalhes, você vai conseguir gerenciar isso aqui na planilha e eu ensino em detalhes lá dentro do módulo da Estratégia 500 Pratas, que é o módulo 5 do curso, beleza? Então tá. Diante disso, tem um fundo imobiliário que eu decidi inserir aqui na carteira, que vai ser o Capitânia, tá? E um dos motivos é porque eu gosto do Capitânia, eu já venho estudando ele e, cara, o Capitânia ele tá oferecendo um prêmio muito bom para começar a montar a posição nele. Mas antes tem um detalhezinho que a gente tem que dar uma olhada. Olha só, ficou em 101% aqui. Da onde que eu vou tirar isso aqui? Como a gente está num momento bom, e eu sempre falo, a taxa Selic muito alta, a gente tem muitas oportunidades, eu acabo diminuindo um pouco a minha exposição na taxa Selic para aproveitar essas oportunidades. Então eu vou baixar isso aqui para 12%, tá? Beleza, vamos lá. O que vai acontecer aqui agora? Como eu baixei para 12, vai sobrar aqui, ó, disponível para eu fazer meu aporte, tá? Disponível para fazer um aporte mais R$ 6.650. Então eu vou usar essa reserva disponível para aporte aqui. Antes já de fazer meu aporte, eu já vou lançar isso aqui lá em cima e vou tirar, claro, aqui da renda fixa, tá? Então vamos ver como é que vai ficar com o ajuste aqui. Ó, já fiz o ajuste aqui. Agora, a minha Selic baixou para 31,5, beleza? A reserva de oportunidade aqui ficou em R$ 150 apenas, beleza? Carteira equilibrada agora. Por quê? Eu usei 6,5 da reserva de oportunidade para fazer o aporte. E agora eu tenho disponível aqui para aporte, galera, R$ 11.374, beleza? Quanto é que pede de dinheiro para eu fazer de aporte em fundos imobiliários? Pede 12.990. Se eu fizer esse aporte aqui, tá tudo certo, vou ficar com a minha carteira equilibrada. Então é isso, vou continuar aportando em fundos imobiliários e agora como eu já fiz os ajustes aqui, e eu vou registrar aqui o Capitânia, que eu vou fazer o aporte nele. Primeiro eu quero mostrar para você a tabela de sensibilidade, que é uma coisa que eu acho muito legal no fundo Capitânia, e para você entender melhor até essa diferença do prêmio aqui, dá uma olhada aqui. Olha só, aqui eu abri a tabela do Capitânia, ele mostra o seguinte, ó. Aqui tem o preço, se ele for negociado no mercado, certo? Aqui, já livre da taxa de administração, o IPCA mais quanto que eu vou receber. Então, se eu for comparar aqui conforme eu estava mostrando para você, olha só, o título do Tesouro IPCA eu vou receber IPCA mais 6,5, né? Essa é a média que está dando aqui, ó. IPCA mais 6,5. O que acontece? Aqui no Capitânia, se eu pagar até R$ 86 nele, eu vou receber IPCA mais 7,16, que ainda assim já é muito melhor do que investir no título do Tesouro. Não que seja muito melhor, porque tem que avaliar também o risco, mas é muito mais rentável, né?
Agora, no fechamento desse relatório, por exemplo, eles pegaram como base 77,80, que você estaria recebendo IPCA mais 8,89. Se a gente pega na faixa de 68,80 aqui, ó, dá IPCA mais 10,62. Então vamos ver quanto é que eu vou pagar lá no título. Vamos lá fazer esse aporte. Olha só, eu fiz uma compra aqui, ó, de 100 papéis, beleza? A 79,22, que deu 7.922, era o que a planilha estava pedindo para eu fazer de aporte aqui no Capitânia. Então, a 79,22, se a gente olha a tabelinha dele aqui, ó, 79,22, eu vou estar recebendo aí, no momento dessa carteira dele, né, um IPCA mais 8,6. Então, praticamente um pouco mais de 2% de prêmio em relação ao título do Tesouro. Mas o que é muito bom, né? Poder receber o IPCA mais 8,6% ainda. Então, isso aqui eu estou mostrando só no Capitânia, mas você pode usar como exemplo para usar em qualquer fundo de papel, principalmente os atrelados ao IPCA, para você entender o quão descontado eles estão e que agora não é o momento de ficar com medinho. Agora é o momento de você montar a sua carteira para receber aí uma aposentadoria mais gorda aí ao longo do tempo, beleza? Então tá. Feito esse aporte aqui, agora eu volto aqui em patrimônio e vou fazer o ajuste aqui para ver quanto que me sobrou. Ó, já fiz o cálculo aqui, sobrou 3.452. Capitânia, queria 3, já fechou certinho, 3% aqui, tá? E vamos ver quem é que está pedindo o aporte agora. Quem está pedindo o aporte é o VRTA, que está pedindo mais ou menos o valor que eu tenho disponível. Então o segundo aporte eu vou fazer no VRTA e assim... Veja que a carteira continuou pedindo aporte ainda nos fundos de papel, porque realmente eles estão descontados e IPCA, o VRTA é mais um deles. Tanto que eu estou aqui, ó, 23% não é prejuízo, é desconto. Desconto por conta desse momento que a gente está vivendo, que eu falei para você. Então vamos lá, eu vou fazer o aporte agora no VRTA com essa grana que sobrou. Ó, tá aqui, consegui fazer uma compra de 39 papéis a 87,40. E com isso agora eu volto aqui e eu não tenho mais nada disponível e tá praticamente equilibrada a minha carteira. Veja que eu quero ter 41% em FIIs, fiquei com 40,37%. Show de bola, feito um aporte aqui e agora olha só, uma mensagem final para você entender, galera. Veja que importante, quando o fundo de papel estava lá em cima, pagando horrores de dividendo, porque todo mundo queria... Eu estava bem tranquilo, vejo que eu nem fiz aporte em fundo de papel praticamente, porque a carteira não estava pedindo, né? E todo mundo comprava. Agora que está lá embaixo, eles estão pagando um pouquinho menos de dividendo. Eu sei que estão pagando, porque a inflação está bem mais baixa, certo? Só que a cotação está lá embaixo. E a gente você tem que aprender a se antecipar, ou andar na contramão do mercado. O que eu estou fazendo agora? Estou comprando fundo de papel. Por quê? Porque eu sei que agora eles estão muito descontados e quando a inflação voltar, que tudo indica que vai voltar, o dividendo deles explode. E eu estou o quê? Estou bem posicionado porque eu aproveitei o momento certo para comprar. Beleza? É isso que você tem que ter como visão. Agora, olha só, quero compartilhar aqui com você a forma que eu posso te ajudar a investir da minha forma aqui, para você ter o meu suporte, ter a minha planilha, ter todo o meu treinamento. Aqui está o meu site, eu deixo os links na descrição. Então, a gente tem o curso da Estratégia 500 Pratas, que você vai receber essa planilha que eu uso aqui. Vai aprender a investir comigo. Uma vez que você entrou aqui, tem toda a informação, você comprou o curso, você é direcionado para esse espaço aqui, ó. Então aqui eu tenho o conteúdo, Estratégia 500 Pratas, está aqui o curso. Você aprende a investir Brasil, exterior, declarar imposto de renda, como ganhar mais dinheiro também, que é aquilo que eu falei no começo dessa aula. Tá? Hoje a gente está com 14 módulos, estamos inserindo o módulo de Valuation, que está em gravação. Tá? Estamos atualizando todo o curso, agora a gente atualizou até o 5. Depois que eu terminar o módulo de Valuation, eu vou começar a atualizar o módulo 6, depois o 7, depois o 8 e por aí vai. O curso está passando por toda a atualização e você tem o meu suporte aqui durante todo esse processo, tá? Esse curso aqui, clicou aqui embaixo tem o preço, R$ 1.197 ou 12 vezes de R$ 119,70, tá? Também tem o curso, temos a comunidade 500 Pratas, que é o nosso grupo lá no Telegram, onde eu estou lá respondendo todo mundo, acompanhando vocês lá e tem vários investidores experientes. Tem o curso de desenvolvimento financeiro, que é justamente para você que não consegue fazer sobrar dinheiro no final do mês, link na descrição. E você que tem uma grana aí já, quer aprender a investir, mas quer de forma um pouco mais acelerada saber o que fazer, tem a minha consultoria, tá? Você agenda uma consultoria aí de 1 hora comigo, a gente analisa seu caso, bate um papo, eu te dou a melhor orientação de como você deve seguir aí
como investidor, beleza? Então é isso, pessoal. Essas são as formas que eu posso te ajudar. Espero que você tenha gostado dessa atualização, de mais essa aula, e eu te vejo no mês que vem para seguir mais um vídeo desse quadro aqui, mas também estou todas as quarta-feiras à noite aqui e todos os domingos de manhã às 9 horas. Até lá, fui!